Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Igreja. Pentecostes é o grande nascimento da Igreja para o mundo. É a prática daquilo que Jesus já havia confiado à Igreja. Domingo passado, celebrando a Ascensão do Senhor, nós víamos Jesus oficializando a Igreja, determinando a sua missão, o seu objetivo, dar continuidade à sua vida, dar continuidade a tudo que ele fez, e assim convidava os discípulos a ficarem unidos, a ficarem na cidade, dizia: ide, anunciai o Evangelho a todas as criaturas, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem tudo aquilo que vocês aprenderam de mim. Os discípulos, a igreja, tem uma missão específica, e essa missão se concretiza com a descida do Espírito Santo, que impulsiona, que faz com que esses discípulos agora tenham a força, a coragem, o impulso, o ímpeto para realizar esta missão. Então, a igreja que vai nascendo desde o coração de Deus, na cruz, na ascensão, na autoridade dada a Pedro, agora tudo se concretiza. O povo de Deus, o novo povo de Deus, nasce para o mundo, nasce para continuar a vida de Jesus. E nós vemos esta relação de Pentecostes, agora da nova aliança, lá com a primeira aliança. Nós sabemos que a Páscoa era uma festa dos judeus que celebrava a libertação do povo judeu. A grande primeira Páscoa é a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, a passagem pelo Mar Vermelho. Jesus vai ressuscitar no dia em que estes judeus recordavam já esta Páscoa. 50 dias depois, lá no Antigo Testamento, desta libertação, Deus vai constituir a aliança com Israel. Deus vai fazer e vai concretizar Israel como o seu povo. E qual é o fato que concretiza Israel como povo de Deus? 50 dias depois da Páscoa, depois da libertação do Egito. A palavra Pentecostes significa 50º, ou seja, 50 dias. Neste dia se celebrava a festa das colheitas, uma festa agrícola, onde oferecia as primícias, os primeiros dons, os primeiros frutos da colheita oferecidos a Deus. Então, neste dia, 50 dias depois da Páscoa, acontece um fato, que é este selo de Deus com Israel para o tornar povo, que é justamente a entrega da lei. 50 dias depois da Páscoa, Moisés recebe de Deus as tábuas da lei. E ali Deus vai dizer, Êxodo capítulo 19, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, serão o meu povo. Agora no Novo Testamento, 50 dias depois da Páscoa, nasce o novo povo de Deus, a igreja. E com o mesmo sinal, um elemento que está presente no nascimento, na concretização da primeira aliança e agora também presente neste segundo momento, que é o elemento do fogo. Lá no Antigo Testamento, Deus faz essa revelação, Deus faz esse pacto a partir da experiência com Moisés na sarça ardente. Deus fala com Moisés do fogo. E agora também, neste Pentecostes, como fogo, Deus se manifesta, o Espírito Santo desce como línguas de fogo sobre os apóstolos, sobre a igreja. O fogo é esse elemento que tem o poder de transformar qualquer elemento que ele toque. Tudo que o fogo tocar, ele
consome, ele modifica a natureza daquilo que ele toca. Diferente dos outros elementos, a água, o vento, pode até destruir as coisas, mas não muda a matéria das coisas. Mas se nós colocamos o fogo em algo, se eu coloco um pedaço de papel aqui, ele deixa de ser papel. Ele vira cinza, ele perde a sua matéria, ele é transformado em outra coisa. Isso é uma característica do fogo. E o Espírito Santo é este fogo que transforma, que muda, que converte o nosso coração. E muitas vezes nós cantamos e rezamos, né? Sem dar a devida atenção ao que falamos. Que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos mude, né? Vem transformar a minha vida. Mas aí eu continuo a mesma pessoa. Nada muda na minha vida. Eu não deixei que o fogo do Espírito me consumisse, mudasse, queimasse e transformasse aquilo que precisa ser mudado em nós. Então, o que é que tem em nós, em nosso coração, em nossa vida, em nossas atitudes, no nosso ser, que não compete a um cristão, que não cabe a um católico? E eu preciso deixar ser queimado isso em mim, ser transformado. Então, abramos o coração a este fogo do Espírito Santo, que desce em forma de língua. A língua é símbolo da comunicação. Nós ouvimos ontem na vigília, na primeira leitura, esta falta de comunicação que acontece a partir da experiência do homem de querer ser Deus de si mesmo, construindo a torre de Babel para chegar ao céu. E ali então Deus confunde a língua deles e ninguém se entende mais. E hoje em Pentecostes acontece o contrário. Todo mundo se entende de línguas diferentes. E agora todo mundo escuta os apóstolos como se estivesse falando na sua própria língua. O Espírito Santo vem transformar tudo que é confusão em comunhão. Tudo que é falta de entendimento, tudo que é divisão, tudo que é aquela palavra que distorcida, o Espírito Santo transforma. Porque Ele é o vínculo da unidade. E assim nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos buscar sempre mais esta unidade que o Espírito Santo vem nos trazer. Aqueles homens perderam a capacidade mais simples e tão necessária da vida, que é a linguagem, a comunicação, e acabaram deixando até de serem homens, não conseguem mais se entender. E assim nós também, se quisermos buscar viver a vida do nosso jeito, viver as coisas pela nossa cabeça, eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Nos nossos achismos, nas nossas vontades, e não viver na vontade do Espírito, achando que a gente vai se salvar do nosso jeito, não vai. Eles não conseguiram chegar ao céu do jeito deles. Fazendo a torre e vamos subir, não é do nosso jeito. Por isso devemos estar abertos à vida do Espírito, porque é Ele que conduz, é Ele que nos direciona, é Ele que nos impulsiona para a verdade. Não a verdade que eu quero que seja, mas a verdade que já é revelada. Este Espírito que vem para recordar todas as coisas. Este Espírito que vem para santificar todas as coisas. Por isso, queiramos viver a vida no Espírito, com o coração aberto, com o coração disponível para que este Espírito Santo nos conduza, nos mova. Dizia que esta é hoje a festa da igreja. O Espírito Santo desce sobre a igreja, a comunidade reunida, os apóstolos, discípulos e a Virgem Maria ali estão, naquele cenáculo. E assim também nós hoje estamos reunidos como igreja, como povo de Deus, e o Espírito Santo vem sobre nós. E vem neste momento, nesta Eucaristia, porque a cada missa nós invocamos o Espírito Santo de Deus. Primeiro que começamos
com esta saudação invocando a Santíssima Trindade, mas ainda mais profundo, sobre a transformação da matéria. Como disse, o fogo do Espírito Santo muda a matéria das coisas. É assim, o Padre, na Santa Missa, faz a invocação ao Espírito Santo, que chamamos da epiclese, para transformar, para mudar o pão em corpo de Cristo, aquele vinho, um mero vinho, mudá-lo em sangue de Cristo. Por isso nós vivemos sempre a experiência de Pentecostes quando nos reunimos como comunidade, quando nos reunimos em nome da Santíssima Trindade e o Espírito vem sobre a igreja. Por isso é na igreja que nós recebemos o Espírito. Não existe cristão sem igreja. Jesus não fez aliança com os cristãos. Jesus fez aliança com a sua igreja. E nós, para participarmos desta aliança, precisamos entrar na igreja. E entramos na igreja pelo batismo, pelo sacramento do batismo. Hoje a criança receberá este batismo, será incorporado ao corpo místico de Cristo, com o qual ele fez aliança. E nós crescemos na comunhão a partir da Eucaristia. O batismo é a porta que nos faz ser membros do corpo. E a Eucaristia vai nos alimentando na comunhão com este corpo. Por isso, esses dois sacramentos, que também na cruz, símbolos do nascimento da igreja, é sinal para nós da nossa pertença a Cristo. Muitas pessoas podem dizer, mas para que ir para a igreja se Deus está em todo lugar? Se Deus está em todos os lugares possíveis, Deus é onipresente, por que ir à igreja? E um padre uma vez respondia, o mundo é cercado de águas, nós temos água em diversas superfícies, oceanos, rios, lagos, não é? Tantos lugares, fontes, nascentes, tem água no mundo inteiro, mas quando nós temos sede, nós vamos a um lugar específico. E a igreja é o lugar específico, onde nós escutamos a palavra, onde nós, ao invocar o Espírito Santo, temos o corpo e o sangue de Cristo para nos alimentar. É na comunidade unida que o Espírito Santo vem, como cantamos. Quando estamos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. O Espírito não apareceu individualmente a cada apóstolo, não. Jesus disse na ascensão, fiquem na cidade, permaneçam aí, fiquem juntos, que eu vou enviar o Espírito da verdade, vou enviar o Paráclito. Então nós, como comunidade, como membros do corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça e o Espírito Santo como a alma deste corpo. A igreja sem o Espírito Santo seria um museu, seria uma instituição, né? Como nós temos aí diversas instituições que trazem a memória de pessoas que foram importantes, que tiveram alguma relevância em alguma área, né, da sociedade. E aí nós temos aí, né, Instituto Fulano de Tal, Fundação Fulano de Tal, Memorial de Fulano de Tal. Sem o Espírito, a igreja poderia ser apenas um instituto que trazia ali as lembranças do seu fundador, que trazia ali algumas características de Jesus Cristo, dos apóstolos, mas a igreja não é uma coisa morta. A igreja é vida, é viva, porque o Espírito Santo é quem dá vida. O Espírito Santo é a alma da igreja. E nós, membros desta igreja, deste corpo, precisamos viver a vida no Espírito. Porque este corpo tem alma, e nós precisamos viver como cristãos que têm a alma do Espírito Santo. E não como cristãos mortos e apagados no mundo. Por isso, a igreja é para nós esse instrumento, este canal de salvação, como disse, Cristo fez comunhão com a igreja. E nós, para pertencermos a esta comunhão, precisamos pertencer plenamente à igreja. A igreja que está em Pentecostes. E quem está ali na igreja? Os apóstolos, Nossa Senhora. Jesus, 10 dias atrás, subindo ao céu,
não levou sua mãe, deixou a sua mãe, para que ela fosse a grande intercessora da igreja nascente, para que ela acompanhasse o início da igreja, porque Nossa Senhora não estava em Pentecostes para receber o Espírito Santo. Nossa Senhora não precisava receber o Espírito Santo, porque ela já é cheia do Espírito Santo. E quem diz é o próprio Jesus, o próprio Deus. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. O Espírito Santo habita plenamente a vida de Nossa Senhora, porque Ele a desposou, Ele a tomou. Por Ele e nela o Verbo de Deus foi encarnado. Então Nossa Senhora não foi lá para receber o Espírito Santo, como os apóstolos estavam ali, à espera da promessa de Jesus. Ela está ali como a mãe que intercede, e como aquela que também atrai a presença do Espírito Santo. Por isso não existe Pentecostes sem Nossa Senhora. Não existe pentecostalismo sem Nossa Senhora. Não existe igreja pentecostal sem a Virgem Maria. Nós somos a igreja pentecostal, a igreja que nasce em Pentecostes, porque também sobre nós vem o Espírito Santo, e também aqui a Virgem Maria intercede por nós. Aquela que é a intercessora da igreja, que nasce como uma mãe, que vai ali nos primeiros passos dos filhos. A igreja está começando a andar, e Nossa Senhora é a mãe, é a intercessora desta igreja, é a intercessora das nossas vidas, e por isso hoje também aqui nós queremos, encerrando esse mês a ela dedicado, coroá-la, homenageá-la, honrá-la, porque Deus primeiro fez isso. Deus primeiro a honrou. E nós também queremos manifestar à Virgem Maria todo o nosso amor, todo o nosso carinho, que ela também interceda sobre esta igreja, sobre a nossa igreja física, a nossa paróquia, sobre a sua igreja doméstica, sobre a sua vida, para que consigamos sempre viver a vida do Espírito Santo, rompendo com toda divisão, rompendo com todo egoísmo, rompendo com tudo aquilo que é uma busca individual pela minha salvação ou pela minha verdade, me fechando ao que o Espírito Santo quer me revelar, quer me levar, quer me conduzir. Que os nossos corações, nesta solenidade de Pentecoste, se abra verdadeiramente a efusão do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, se abra verdadeiramente a este fogo que queima, que transforma o que precisa ser queimado, o que precisa ser mudado em mim, na minha família, na minha comunidade, na minha pastoral, na minha vida, que nós então possamos sempre mais viver abertos à graça do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para vivermos a vida deste Espírito, que dá alma, que dá força à igreja que somos cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.